importância do exame oftalmológico, né? Nós já introduzimos aqui, né? O exame oftalmológico é muito mais do que verificar a pressão verificar o exame do grau. A gente verifica a pressão do olho, a gente verifica se existem doenças externas, a gente verifica se existem doenças retinianas e principalmente o que é, vamos dizer assim, não é raro, mas infelizmente não seria o ideal, é a gente às vezes descobrir doenças sistêmicas com o diagnóstico do fundo do olho, né? Eu acredito que eu já fiz esse diagnóstico, você com certeza deve ter feito várias vezes também, pessoas que nem sabiam que tinham, por exemplo, diabetes, né? Que é uma doença muito traiçoeira e que às vezes não sabia, a gente descobriu no exame do fundo do olho. E o que você tem a falar mais desse exame oftalmológico preventivo, principalmente relacionado à tua área, de repente, uma outra coisa? Então, na verdade, assim, o que eu costumo dizer é que o olho, ele é um sistema óptico, ele não é apenas questão de grau, né? Muitas vezes essas pessoas vão atrás do oftalmo justamente para procurar um óculos, né? Falando que o óculos não tá bom, o óculos não tá bom, o óculos não tá bom. Mas é difícil, às vezes, entender que não é só o óculos, né? Como o Wilson falou, né? Não é apenas grau, não é apenas a questão desse óculos que vai ser o suficiente para ter uma boa visão. Então, dentro de tudo isso que faz parte do olho, a gente tem a catarata, a gente tem a parte anterior do olho, a gente tem o gel que forma o olho e temos também a retina. Então, todos têm que estar em perfeita sintonia para poder ter uma boa visão. O exame oftalmológico, ele compreende todas essas partes. Além do grau, temos ainda a parte de ver como é que está o tamanho da catarata, se precisa fazer uma cirurgia de catarata ou não, se tem alguma outra coisa nessa parte anterior que está levando uma baixa de visão. Olho seco é uma causa que os pacientes, às vezes, eles se queixam muito de ardência, e o próprio olho seco já dá uma baixa de visão. Ele está embaçado. Quando um paciente chega reclamando que está com embaçamento o tempo todo, e quando pisca melhora, normalmente o olho está seco. E não é só grau, no caso, né? E também tem uma parte da retina que é interessante, que o fundo de olho, você consegue ter como se fosse uma janelinha do que está acontecendo no nosso organismo, né? É um processo bem interessante. E todos os vasinhos que saem ali, né, no fundo do olho, você consegue ter uma noção, né, da parte sistêmica da pessoa. Diabetes, você tem sinaizinhos pequenos, porque a diabetes adora fazer pequenos machucadinhos em pequenos vasos. E no olho a gente tem vasos extremamente pequenos, são os menores vasos que a gente tem praticamente no corpo. Do mesmo jeito, pressão alta, hipertensão. A hipertensão é um outro processo que muitas vezes as pessoas não sabem, muitas vezes as pessoas têm picos de pressões durante o dia, não é o tempo todo hipertensa, mas tem picos de pressões, e no olho você consegue ver que tem alguma coisa diferente, nos vasos principalmente, mostrando que essa pessoa está tendo picos de pressões. Aí a gente consegue orientar, falando, vamos fazer um rastreio, vamos fazer um controle dessa pressão do senhor, para a gente ver se não está com uma pressão muito alta ou não, assim como outras causas. Então, eu, como retinólogo, né, eu sempre indico fazer o fundo de olho também, né? Eu acredito que todo oftalmologista sempre avalia o fundo de olho. Só que o fundo de olho é só uma pequena parte do exame interno, da parte interna do olho, né? É como se fosse a parte de trás do olho. Porém, tem a parte de cima, a parte de baixo e a parte dos lados. Para a gente poder fazer essa avaliação mais completa, aí a gente faz o mapeamento de retina, que é um exame um pouco mais complexo que isso. Normalmente é indicado quando você vê alguma alteração nesse fundo de olho. Então, eu acredito que o fundo de olho faz parte praticamente da rotina oftalmológica, né? E é muito importante, como você falou. Varia de paciente para paciente. Se um paciente apresenta um problema um pouco mais sério, precisa fazer esses exames mais regularmente, a cada 3 meses, a cada 6 meses. E se for um exame mais normal, cada 1 ou cada 2 anos. Mas isso tudo varia das orientações que a gente faz na avaliação oftalmológica ali do paciente mesmo, né? É interessante isso que você acabou de dizer, né? A avaliação oftalmológica, exame de fundo do olho, né? Eu me lembrei agora, você falando, um paciente que eu atendi em Nova Esperança,
que a queixa dele foi que a visão dele teve uma queda súbita de visão e que depois voltou a ter a visão, né? Isso me chamou um pouco a atenção, fiz exame de fundo do olho, tinha algumas alterações ali que lembravam pequenas oclusões vasculares. Esse paciente, a princípio, não tinha nenhuma outra doença, mas eu desconfiei que ele tivesse tido um AIT, né, nesse caso específico. Caminhei para o cardiologista e descobri que ele tinha uma arritmia, e a arritmia gera trombos que causam coágulos, né, esses coágulos, na verdade, esses trombos que tem no coração, podem ocasionar até AVC, né, um acidente vascular cerebral, a pessoa acabar indo a óbito ou ter algumas sequelas, às vezes até definitiva. Então, para ver que o exame de fundo do olho, o exame oftalmológico, muitas vezes ele pode diagnosticar e até tratar doenças sistêmicas, né, ajudar pelo menos nesse sentido, né, como esse exemplo que eu acabei de lembrar agora, né. E uma coisa que você acabou de dizer assim, né, o exame de fundo do olho deveria ser um exame fundamental para ser feito em toda avaliação oftalmológica, de rotina, né. Mas eu acredito que você também, né, a gente vê que não é sempre, infelizmente, que acontece, mesmo com alguns colegas médicos. Não vejo motivo para não ser feito, mas infelizmente alguns, talvez por correria ou algum outro motivo, não fazem, né? E isso é fundamental, é muito importante, faz parte do exame preventivo, né? Do exame oftalmológico preventivo. Maravilha, Fernando. Mais alguma coisa a acrescentar essa parte aí? Não, essa questão que você falou, assim, de encaminhar para o cardiologista, né? Eu gosto muito dessa multidisciplinaridade, né? O olho, como eu disse, ele é uma janelinha do que está acontecendo. Muitas vezes, então, quando a gente detecta alguma alteração, tem alterações de tudo que é tipo que pode dar no olho, né? Desde causas infecciosas, causas inflamatórias, né, do reumatismo, que o pessoal fala mais popularmente, né? Então, a gente com a própria causa cardiológica, né? Então, a gente é muito interessante essa parte que a gente consegue fazer, consegue encaminhar um paciente, né, que às vezes não sabe que tem uma doença, né, que vai para um neurologista, para um cardiologista, e daí começa a investigar e começa a tratar. Isso eu acho muito importante e fundamental também, né, e até mesmo conseguir detectar essas doenças e ajudar o paciente, né, a prevenir alguma coisa, eu acho uma parte essencial da medicina e da oftalmologia também, né. Então, eu acho essa parte bem interessante, bem legal. Isso aí.